Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, queremos nos achegar ao Senhor, pedir a Tua direção, a Tua graça, Senhor, o Teu favor sobre nós nessa hora. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, continue a ministrar, continue, Senhor, a falar conosco, a nos edificar nessa manhã. Pai, precisamos do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos a Tua graça nesta hora, a Tua graça neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. E queremos o Teu agir nessa hora, queremos a Tua direção. Senhor, queremos sair daqui edificados, Senhor, pelo Senhor. Como o Senhor tem falado conosco, através dos cânticos, das orações. Continue, Senhor, a falar com nós, através agora do ministrar da Tua palavra, do compartilhar da Tua palavra. Pai, eis-nos aqui, que o Senhor encontre em nós corações sedentos por Ti. Que o Senhor encontre em nós uma boa terra, Senhor, pronta para germinar e dar fruto. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, estar sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Queridos, estou puxando aqui que eu quero ficar mais aqui na frente. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração há um tempo. Mas de uns dias para cá, o Senhor trouxe a minha consciência e falou mais ao meu coração quanto a um assunto. E por ter acontecido um fato, uma situação, um amigo nosso, irmão também, eu compartilhei isso com alguns irmãos, há 2 semanas atrás. Ele estava em Araxá, estava bem tranquilo, como um dia normal, um domingo normal de manhã, e ele saiu para andar, fazer uma caminhada, fazer uma atividade, um exercício. E aí, em certo momento ali, ele resolveu dar um trotinho, aumentar a sua velocidade. Em cerca de 2 minutos mais ou menos, ele passou mal e desligou. Ficou roxo, com a língua para fora, e hoje, depois dos diagnósticos, literalmente me disseram que ele faleceu. Ele estava sem batimentos cardíacos, teve uma parada cardíaca, e ficou 7 minutos ali totalmente desligado. E na mesma hora estava passando não sei se é sargento, mas um bombeiro militar, e aí deu os primeiros socorros, ele teve que ser reanimado, e a hora que a ambulância chegou, teve que... me fugiu o nome? Desfibrilador nele, e aí ele voltou, mas voltou muito agitado, teve que ser entubado, ficou no CTI ou UTI alguns dias, mas quem viu a situação ali diz que ele praticamente morreu. E a conclusão que chega é que provavelmente foi uma parada cardíaca, e alguém novo, aparentemente bem, mas que, como um sopro, ele passou mal. E glórias ao Senhor, ele está bem, curado. Eles estão fazendo os exames para ver o que é, não acharam a causa ainda. Tem suspeitas, mas de fato foi uma parada cardíaca, mas não sabe o motivo. Mas ele está bem, ele foi curado pela misericórdia e graça do Senhor. Só que isso me trouxe algumas reflexões, e como a gente era próximo, e quando eu fiquei sabendo a notícia, eu falei, gente, eu estou bem aqui, estou tranquilo. Tipo assim, ele podia ter morrido agora. Às vezes ele morreu e o Senhor ressuscitou, o Senhor trouxe a vida novamente. Tinha um propósito para ele, isso eu compartilhei com ele. Falei, Arthur, o Senhor tem um propósito na sua vida. Não é coincidência um bombeiro passar lá, você está com alguém, aconteceu o que aconteceu, então o Senhor tem um propósito. Mas ele falando no testemunho dele, ele disse que é como se o Senhor tivesse desligado ele. Como se ele tivesse com uma vida muito agitada, corrida, no trabalho, e corre para lá e quer resolver tudo na força do seu braço, e sempre inquieto, ansioso, agitado, e ele conta que é como se o Senhor falasse, não, peraí, eu tenho que te dar uma parada aqui, para você pensar, meditar, refletir, como está a sua vida, o que você tem feito. E literalmente ele ficou uns 4 dias no leito do hospital. E eu brinquei com ele, deu para você refletir muito, hein? Deu para você pensar demais, muita coisa. E claro que o Senhor foi ministrando ao coração dele. Mas isso me trouxe algo ao coração e trouxe mais a consciência. E para mim é um assunto muito pouco falado, e eu quero compartilhar de uma forma simples,
mas só um encorajamento para trazer a nossa consciência. Não é apontar dedo, não é acusar de forma alguma, não é falar para os irmãos, que o Senhor tem falado isso comigo, mas é um assunto pouquíssimo falado, muito negligenciado, porque às vezes nós espiritualizamos demais algumas coisas. Lembre-se, irmãos, é diferente. Espiritual, tudo é espiritual. Nós somos espirituais, há um mundo espiritual que nos governa, acontece, ele é real, nós somos seres espirituais, mas agora o espiritualizar é quando nós separamos, nós terceirizamos algumas coisas, nós agimos como uma religiosidade. A gente às vezes quer apenas fugir. Então nós espiritualizamos algumas coisas para jogar responsabilidade para outras coisas, antes de nos trazer a consciência e nós assumirmos de fato a nossa responsabilidade. Então é aquele crente que tudo é espiritual. Não, está andando aqui. E às vezes as coisas são práticas, são coisas do dia a dia, normais, naturais, que nós temos que tomar algumas atitudes quanto a isso. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é quanto ao nosso cuidado, quanto ao nosso corpo. Porque, aparentemente, esse amigo nosso, ele estava bem, fazendo atividade, fazendo tudo, saudável, mas não se sabe o que estava por trás. Não estou afirmando nada, não sabe, não tem diagnóstico, não chegou a um consenso, mas é aquela vida agitada e muitas vezes algo está te sustentando por trás daquilo. Pode ser um medicamento, pode ser algo que você está tomando para suprir algo que está faltando, porque a sua vida está uma bagunça e você está em medicamentos, remédios, excesso de algumas coisas, excesso de algo que vai te deixar mais ligado, enfim. E isso me trouxe a consciência e há uma pergunta nossa no nossa mente e constantemente, é uma pergunta que todo mundo se faz: qual que é o fim de todo homem? Qual que é o fim? Para que nós fomos criados? Para que nós estamos aqui? Para que nós existimos? E existe uma resposta para essa pergunta, que todo mundo conhece. Qual que é o fim de todo homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. Como, irmãos? Como nós glorificamos a Deus? Com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Uma vez que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. E eu creio que nós somos um ser tricotômico, só que não é partes individuais separadas, que não dependem uma da outra. Existe o dualismo e existe a dicotomia ou tricotomia. O dualismo, ele fala de duas partes opostas entre si que são independentes. A dicotomia ou a tricotomia, como eu entendo que nós somos formados, ela fala de partes diferentes, distintas, porém complementares, totalmente dependentes entre si. Então, como que nós podemos glorificar ao Senhor? Apenas com o nosso espírito? Apenas com a nossa alma? Apenas com o nosso corpo? Irmãos, com todo o nosso ser. Então, muitas vezes nós queremos glorificar o Senhor com o nosso espírito. Eu tenho que encher meu espírito, eu quero que meu espírito esteja bem, glória a Deus por isso. Mas você às vezes não tem glorificado o Senhor da forma como você tem cuidado do seu corpo, da sua alma. E ela é tão importante quanto, porque o Senhor nos fez um só, não é dividido. São 3 composições, mas que dependem uma da outra, e uma vai interferir na outra. Mas qual que é o motivo de nós, às vezes, ser um assunto que nós negligenciamos tanto? É por causa justamente desse dualismo, que sorrateiramente entra na igreja, entra na nossa concepção, na nossa mente. De que é o dualismo? Uma doutrina que você vai fazer essa separação, que tem sempre de fato, o dualismo, no seu significado, eu já expliquei, 2 coisas opostas são independentes entre si. Exemplo, bem e mal, luz e trevas, são coisas que elas são independentes, elas não podem estar juntos. Agora, o dualismo religioso que entra no meio do cristão é que isso é mais importante do que isso. Não, eu tenho que focar só nisso e não nisso. Então é uma doutrina que ela vem mesclada do gnosticismo, do maniqueísmo, que é aquela questão de que a matéria é má, o espírito é bom.
Eu tenho que focar só no Espírito, porque o Espírito é superior, e a matéria, a criação, o corpo, ele é má, ele é inferior. Eu não tenho que dar tanta atenção. E isso é uma doutrina, uma heresia combatida já na história da igreja, mas que sorrateiramente ela vai entrando e vai nos tornando cristãos sem vida prática, sem coisas simples, sem realizar coisas simples, que o Senhor deseja de nós. E às vezes a gente sempre vai ter essa visão. Não, isso não. É mais isso aqui. Sendo que na palavra, sempre que você vai ler, muitas coisas, a maioria, elas são complementares. Não é orar que dá mais, que vai te fortalecer mais, ou ler a Bíblia que vai te fortalecer mais. Uns acham que não, eu tenho que ler a Bíblia, é muito melhor que oração. Outros acham que é oração que eu tenho que fazer mais do que ler a Bíblia. E aí a gente fica nessa, e tem aqueles que preferem só ler a Bíblia e oram bem pouco, tem aqueles que oram demais e leem pouco a Bíblia. Isso é dualismo religioso. Qual que é mais importante, irmãos? Orar ou ler a palavra? Ambos, os dois, de extrema importância. Então são N assuntos, e esse aqui é um assunto que, se eu der graça, eu quero trazer e compartilhar com os irmãos com mais profundidade, sobre esse dualismo religioso que tem entrado no meio da igreja. E a gente fica sempre em opostos, sendo que a gente tinha que usufruir, viver como se as coisas fossem dependentes uma da outra, e não separadas. E isso então vai entrando sorrateiramente, e aí essa mentalidade cristã, ela vem e acha então que, nossa, o tempo que eu tenho que focar no espiritual. Eu tenho que focar no jejum, na oração, em ir para o culto, na leitura da palavra, é isso que vai me fortalecer. O corpo, não, nem tanto, não precisa, não tem necessidade. O Senhor importa é com o meu espírito cheio. Irmãos, mentira. Você é um ser só. E, acreditem, a sua falta de cuidado com o seu corpo, ela vai influenciar na sua área espiritual. A sua falta de cuidado com sua alma, suas emoções, seus desejos, ele vai influenciar na sua área espiritual. A sua falta de cuidar da sua área espiritual, que você vem para outro extremo, tem alguns que só cuidam do corpo, mas olha que você vai olhar o espírito, está fraco. Também vai interferir na sua vida por completo, porque eles são dependentes uns dos outros, eles têm influência uns nos outros. Então o Senhor, Ele quer que nós o glorifiquemos com todo o nosso ser, com tudo, espírito, alma e corpo, com toda a nossa alma, mente, força, coração, intelecto, com os nossos membros. Ele quer algo completo de nós. Então, como nós somos cristãos que temos essas três áreas, nós não podemos ignorar esse cuidado com o nosso corpo. Irmãos, e como isso é sério nos últimos dias? Por isso que eu falo que é algo pouco falado, pouco ministrado, porque de fato não tem importância, aparentemente. E nós somos a geração mais doente da história. Doente emocionalmente, doentes fisicamente, por vezes, ou por a maioria das vezes, por não darmos atenção e glorificarmos o Senhor com cuidado do nosso corpo. Simples. E aí tem duas coisas que eu quero trazer nessa manhã, para o cuidado do nosso corpo, do seu templo, do Espírito Santo que é você. Esse corpo que o Senhor fez perfeito. Salvo engano, o Silvio, ele trouxe um compartilhou um tempo atrás, ele falou do macro e depois do micro, ou ao contrário, o micro depois o macro. E quando ele traz o micro, você vai entendendo ali, cada parte do seu corpo, cada célula, você vai entrando, você vai entendendo, você vai vendo, e isso tudo vai expressar a glória do Criador, que perfeição, cada coisa funcionando no seu lugar, cada detalhe, isso aqui funciona aqui, isso aqui tem que fazer isso aqui liga isso aqui, e se isso aqui um negocinho não funcionar, seu corpo pifa. Isso é a criação do Senhor, Ele criou o nosso corpo perfeito. Aí vem nós, cheios de nossa sabedoria, arrogância. Não, eu posso tratar de qualquer jeito. Não, se eu fizer isso aqui, eles falam que pode dar ruim, mas não vai dar nada não é importante. Se você não cuidar dessa área, desse órgão, dessa forma, vai complicar nisso. Não, mas não tem problema não. Deus está no controle, Jesus é soberano. Depois eu peço uma oração na reunião de quarta e está tudo resolvido. Aí eu vendo um pastor esses dias falar, e ele falando sobre isso e dizendo e brincando, né, óbvio, que depois a gente quer pedir oração na quarta-feira.
porque ora por mim, me ajuda, eu preciso de um socorro, e amém, e o Senhor, Ele é bondoso, misericordioso, Ele vai te ouvir, e Ele vai te responder, mas Ele também vai trazer à sua consciência algumas coisas para você dar atenção. O Senhor, Ele usa a medicina, Ele usa as pessoas, Ele usa situações para nos mostrar algo que está errado em nós. Então, 2 cuidados no nosso corpo, e o primeiro é quanto a nossa exercitar, a nossa atividade física. E para isso eu quero abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, eu vou ler rapidamente aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Um texto muito conhecido, mas às vezes eu brinco, é o texto favorito dos sedentários, dos acomodados, daqueles que não querem e acham que estão corretos, né, em levar uma vida assim, de qualquer jeito, de não cuidar do seu corpo, que está em 1 Timóteo 4, capítulo 8. E Paulo diz o seguinte: pois, está aqui? Tem um texto. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é e da que há de vir. Fiel a esta palavra e digna de aceitação. O exercício físico tem algum valor. Outras versões, o exercício físico não tem pouco proveito. E a gente, qual que é o problema? Qual que é o problema? Nós pegamos esse texto isoladamente de tudo. Tá vendo? Não é tão importante, não precisa. Paulo está nos orientando, não é tão importante assim. Vai focar na piedade, exercita-te na piedade. Meus irmãos, e esse é o maior erro que nós cometemos. Quando nós vamos ler as Escrituras, ou vamos trazer algo, nós não podemos fazer doutrina de um versículo isolado do seu contexto, e principalmente o contexto histórico, e o contexto para quem foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu, qual que era a situação da época. Mas quando a gente pega esse versículo aqui no contexto imediato, vamos ler aqui nos versículos anteriores, o que Paulo está falando. Ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, obedecendo e por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Irmãos, então, o primeiro ponto, o que Paulo está falando e orientando esses irmãos aqui? Para tomarem cuidado com as mentiras, os ensinos de espíritos enganadores. E quais ensinos eram esses? Não casar, proibir o casamento e uma abstinência de alguns alimentos. Com qual intuito? De alcançar uma espiritualidade. Eram práticas ascéticas, são rigores físicos, algo externo que você tinha que fazer se você quisesse alcançar uma espiritualidade. Mas aí Paulo discorre que é para você rejeitar essas fábulas profanas e velhas, caducas, ponto. E ele começa, exercita-te. E essa palavra exercita-te, ela é a mesma do versículo 8, exercício. E essa palavra, qual que é o sentido dela? No seu contexto imediato. Esforça-te, dedica-se. O esforço pela piedade, ele é superior ao esforço físico. Mas não é o esforço físico de atividade física, irmãos, de fazer exercício, de você academia, de você correr, não. É esse exercício do corpo, algo externo, algo corporal, essas práticas ascéticas que você devia fazer, devia se esforçar para você alcançar algo. Não, isso aí é bom? É. Tem algum proveito? Tem. Mas o que importa, exercita-te na piedade. Então esse exercício físico aqui em 1 Timóteo 4,8, ele fala de uma disciplina corporal, como por exemplo, o que é práticas ascéticas? Algo que você tem que fazer externamente com o seu corpo para você alcançar algo. Jejuns muito rigorosos, você tem que abstinência de alimentos forçado, mortificar o corpo, tudo aquilo que você quer fazer um esforço com seus próprios braços, sacrificando o seu corpo para você alcançar algo. Por isso que ele fala, tem algum proveito?
mas não é isso que vai te fortalecer espiritualmente. O que vai te fortalecer e nos fortalecer espiritualmente, irmãos? Exercer e esforçar pela piedade. Isso é o que nós precisamos dar toda a nossa atenção. Então, o que é essa piedade aqui? Essa devoção profunda com o Senhor, esse relacionamento íntimo com Deus, é uma vida íntegra, uma vida de obediência e de submissão ao Senhor. Isso é você esforçar pela piedade e viver de forma piedosa. E é esse o contexto que Paulo está dizendo aqui. Não são as práticas externas que vão fazer você alcançar algo, tanto para essa vida quanto para a futura, mas é a transformação interna que o Espírito Santo pode fazer em você. Então isso também nos fala do que nós acabamos de ver e de participar da mesa do Senhor. Irmãos, isso aqui, a mesa do Senhor, a nossa salvação, ela não foi por esforço nenhum seu. Nada do que você faz fisicamente, externamente, vai poder justificar, vai poder pagar, ou vai fazer você ter a sua salvação, ou você reinar com o Senhor. Nada. É tudo pela graça, é favor imerecido, não é uma prática rigorosa, não é uma prática religiosa. Nós fomos salvos pela graça, não é a graça mais alguma coisa, não é o sangue de Jesus mais alguma coisa, é só pela graça. Então muitos às vezes pregam, tem que fazer isso para ser salvo, você tem que se esforçar isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você não pode deixar de fazer isso. Não, irmãos, isso é bom, algumas práticas sim, vão te ajudar, mas não é isso que te faz ter a vida eterna. A vida eterna é pela graça, não é mérito seu, é mérito de Cristo e do sangue de Jesus por mim e por você. Então esse é o contexto imediato. O exercício físico não é atividade física, até porque naqueles dias isso não era uma preocupação do apóstolo Paulo, não era uma preocupação das pessoas. As pessoas se exercitavam naturalmente, trabalhavam, andavam a pé. Elas não tinham essa debilidade que nós temos hoje, mas hoje é. Hoje, na geração que estamos vivendo, nos nossos dias, na cultura que nós estamos inseridos, como é bom atividade física, e como o seu corpo, ele necessita de fazer exercícios físicos e você cuidar do seu corpo. Então, dito isso, explicado isso, irmãos, não use esse texto para negligenciar a falta de cuidado que eu e você podemos ter com o nosso corpo. Exercício físico, você cuidar da sua saúde, é de extrema importância. E uma vez eu ouvi um estudo, lendo sobre historiadores, e eles fazendo um estudo sobre o ministério de Jesus e de Paulo, percorrendo algumas cidades, algumas regiões. E o interessante é que lá, os meios de transporte naquela época, poderiam ser de barco, a pé ou a cavalo. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. Então as pessoas, pelo menos quando elas se deslocavam, principalmente a pé, era um longo trajeto. E esse estudo ele trouxe, eu não vou lembrar números agora, quantos passos aproximadamente, pelos cálculos em quilômetros, que Jesus percorreu no seu ministério e Paulo percorreu, a quantidade de quilômetros que Jesus andou e deslocou. Eles colocam os passos, são muitos passos, em todo o seu ministério. E aí o estudo, ele diz algo, claro que é um estudo teológico, e aí o irmão, o autor, ele coloca lá e faz uma seguinte pergunta para a nossa reflexão. Se o evangelho, naquela época, o evangelho, ou hoje, ele dependesse da sua disposição física e da sua saúde, aonde o evangelho chegaria? Aonde? Se o evangelho, a mensagem do evangelho dependesse de você, hoje sem nenhum recurso que tem, como se fosse naquela época, até onde o evangelho chegaria? Quais povos ele alcançaria? Isso é uma pergunta para nós refletirmos. Porque se for olhar para nós hoje, irmãos, provavelmente ele não chegaria nem na padaria. Nós às vezes temos preguiça, ficamos cansados de andar 100 metros. E isso porque nós fomos nos acostumando. Então ele traz essa reflexão de que na época não era uma preocupação. O evangelho era pregado, eles andavam horas a pé, dias a pé, semanas a pé, a cavalo, eles tinham disposição, pregavam o evangelho. E o evangelho alcançava muitos e muitos povos. Então isso é algo para nós pensarmos hoje. E o exercício físico, irmão, eles têm vários benefícios, para mim e para você. E eu quero citar alguns.
de uns benefícios práticos, normais, de você cuidar da sua saúde física. A primeira, ele vai te ajudar num controle de peso. Às vezes você está acima do peso, isso tem te atrapalhado, te gerado dores, indisposição. A atividade física, ela vai fazer você reduzir a sua gordura e ela vai te ajudar a ter mais disposição para suas atividades. Ela vai prevenir doenças cardiovasculares, doenças, diabetes. Ela vai prevenir esse tipo de doença. Ela vai ajudar no seu sistema músculo-esquelético. Os músculos e os seus ossos, eles serão fortalecidos. Ele vai melhorar o seu cardiovascular. Ela vai misturar o seu sistema cardiovascular, vai melhorar o condicionamento físico dos seus pulmões. E o mais importante, que eu acho, ele vai melhorar a sua qualidade de sono e ele vai ajudar na sua disposição mental, na sua saúde mental. Irmãos, quantos irmãos hoje, irmãos cristãos, estão vivendo quadros de depressão e ansiedade? Quantos? Inúmeros. E quanto isso tem prejudicado as pessoas? É o que eu falei. Como nós somos um ser único, em 3 partes, o seu cuidado com sua alma, suas emoções, vontades, desejos, eles vão interferir diretamente no seu corpo e no seu espírito. Uma pessoa em depressão, irmãos, ela não tem força para nada, nada. Ela não tem força nem para ler a palavra, ela não tem força para encher o seu espírito, ela não tem força para se relacionar, ela não tem força para cuidar do seu corpo, para nada. Então vejam que nós somos seres únicos, que em cada parte, se não for cuidada, ela vai interferir uma na outra. Então, isso é algo para nós nos atentarmos. O exercício físico, o Senhor, Ele criou o seu corpo, ele funcionar de uma forma. Não queira que ele funcione de outra. Não interfira no funcionamento do seu corpo conscientemente, sabendo aquilo que faz mal. E às vezes o Senhor, Ele nos abençoa e Ele nos cura de forma sobrenatural. E Ele ainda transpõe algumas leis, Ele por sua misericórdia, Ele transpõe a lei natural que Ele mesmo criou. Às vezes nós ali nas leis naturais nós estamos interferindo e não irá funcionar assim, porque o Senhor criou dessa forma. Por que tem que ser desse jeito? Não sei, porque o Senhor criou. Então esse órgão tem que funcionar dessa forma, e se você agir dessa forma, ele não vai funcionar. O Senhor criou assim. E aí quando nós, por negligência, nós afetamos isso, nós pedimos e clamamos por uma interferência sobrenatural, porque nós interferimos às vezes no natural. Então isso é um chamado da nossa consciência, irmãos. Cuidado com o seu corpo, se exercite, mexa seu corpo, faça alguma coisa, não por estética, não por querer ter um corpo belo, esculpido, não, por cuidar da sua saúde. Isso vai ser bênção para você, isso vai ser bom para o seu relacionamento com seus filhos, vai te dar mais disposição no trabalho, vai te dar mais disposição para buscar o Senhor, isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar nas suas doenças emocionais. Então foque nisso. O fato é que às vezes a gente é muito egoísta, nós pensamos só em nós, mas tem muitas pessoas que dependem de você. Uma das coisas que o Arthur mais chorou e ficou em pânico foi como que ele ia deixar a Júlia e o Mateus, um filhinho de 6 anos, quem ia cuidar deles? Então tem pessoas que dependem de você, tem pessoas que através da sua vida ainda vão ser alcançadas pelo Evangelho e dependem de você. Então traga isso à sua consciência, peça ao Senhor para te ajudar e trazer isso à sua consciência. E o segundo ponto que eu queria trazer para nós, como cuidar do corpo, é quanto, irmãos, a nossa alimentação. E aí algo que me vem à mente e a gente às vezes acha é menos ainda falado. Nós focamos em todos os pecados. Nós repreendemos, nós exortamos, nós orientamos os irmãos a viver uma vida de santidade. Irmão, isso aqui está errado, não vai por esse caminho aqui não, vai por esse. Mas há um pecado que poucos de nós tocamos, exortamos, e poucas vezes você vai ver algum irmão chegar em você e te repreender por ele. Qual que é o pecado? Da glutonaria. E onde que esse pecado está? Em qual lista ele está? Lá em Gálatas 5, as obras da carne, está lá glutonaria. E algumas traduções ele vai trazer como orgias. Porque não é só especificamente o excesso de alimento. Isso é um dos, que a glutonaria, no seu contexto original, no seu significado, ele traz algumas
versões trazem como orgias, porque essa glutonaria ela também está ligado aos prazeres, os desejos físicos que você tem descontrolado. E o apetite por alimento é um deles. O que essa palavra ali no contexto quer dizer? As orgias, a glutonaria. Você ser dominado pelos seus desejos. Ô irmãos, e como isso nos pega? Como nós, muitas vezes, somos dominados pelos nossos prazeres e apetites alimentares. E isso ninguém vai falar com a gente. Porque às vezes é algo tranquilo, normal. E aí vocês já devem ter ouvido, todos já ouviram. E pessoas ímpias falam isso quando mexe com festa. O que eles falam? Esses crentes não bebem, é uma bênção. Não dá trabalho, não fica tonto, mas eles comem que eu vou te falar. Para sustentar isso aqui, eu vou te contar. E isso a gente ri, a gente leva normal. Bom, isso é uma vergonha para nós. Porque isso é um pecado que a gente não dá atenção. E o que a gente está fazendo quando a gente come em excesso? A mesma coisa do que está fazendo quando toma cerveja ou bebe álcool. Satisfazendo prazeres físicos. Porque é bom, sacia minha alma. Eu tenho um desejo de comer. Eu me sinto bem. É a mesma coisa. E aí, e é o tema da minha mensagem que eu esqueci de falar lá no início, que eu queria compartilhar. O tema da mensagem é: seu Deus é o ventre. E a mesma citação que Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele fala: o Deus deles é o ventre. E aqui, óbvio que indiretamente, ele não está falando daquela pessoa que come demais. Não é isso. Quando ele fala ali ventre, ele quer dizer, essa palavra ventre é apetites físicos. Apetites físicos. É aquelas pessoas que elas vivem para satisfazer os seus desejos. E o mais, essas pessoas que o seu Deus é o ventre, elas são governadas por esses impulsos e esses desejos. Meus irmãos e minhas irmãs, faça uma análise sua. Quantas vezes nós, eu e você, somos governados pelos nossos apetites físicos, de alimento mesmo, pelos desejos de comer, e comemos aquilo que faz mal ao nosso corpo. Por quê? Porque nós queremos prazer. E aí, lá em Gálatas 5,19, Paulo vai tratar uma obra da carne. Então ele tem esses significados, esses prazeres sexuais, os prazeres de alimento. E qual que é a diferença desses pecados, irmãos? Qual que é perante o Senhor? Você acha que um pecado ele tem mais peso que o outro? Qual que é a diferença do adultério, da imoralidade sexual, da idolatria, da mentira para a nossa glutonaria, muitas vezes? Qual que é a diferença? Zero. Perante o Senhor nenhuma. Você está em pecado da mesma forma. Então o problema não é comer. É o que comer e quanto você come. Isso torna pecado. O comer por si só ele não é pecado, não. O comer se torna pecado quando você o faz para satisfazer desejos seus, apetite seu, que você não consegue ficar sem. E aí, então, é muito fácil nós chegarmos e orientarmos e aconselharmos o irmão para abandonarmos tal pecado, sendo que nós mesmos, irmãos, muitas vezes não conseguimos abandonar um pecado simples da glutonaria, porque é normal. Porque nós normalizamos isso, nos acomodamos. Então, um exemplo de um alimento que faz muito mal para o seu corpo. E hoje ele é o auge, que as pessoas mais são viciadas. Qual que é? O açúcar. E o engraçado é que esse desejo desenfreado por um doce, por uma sobremesa, e você come exageradamente, ele é muito difícil de você deixar, muito difícil de você abandonar. Só que aí nós queremos, um exemplo, nós pegamos alguém que é viciado em pornografia ou viciado em cigarro, o que nós orientamos ele? Você precisa abandonar isso, você precisa largar isso. Por quê? Uma pessoa que fuma cigarro, é viciada em fumar, por que você quer que ela abandone isso? Por que é pecado esse fumar? Porque isso faz mal para o corpo dela, isso destrói o corpo dela. Ela está fazendo isso por um impulso e um vazio da alma para preencher algo que ela não consegue controlar. Mas o engraçado é que em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar uma orientação, um pecado para quem fuma. Em nenhum lugar. Não fumeis. Ou isso aqui é errado, tinha gente que fumava. Não. Você não vai encontrar.
Então quem diz que fumar é errado? Quem diz que fumar é pecado? Entenda o que está por trás, irmãos. E enquanto em contrapartida, essa mesma dificuldade que esse irmão tem de largar um cigarro por essa dependência química, porque isso destrói o seu corpo, você tem condição de largar um açúcar? Faça uma consciência. Você não tem, às vezes, condição de largar um açúcar. Irmãos, o açúcar, você vai só perceber o quanto você é viciado e quando você depende dele, se você ficar alguns dias sem. Sua cabeça dói, você dá abstinência, você fica louco, você fica parecendo um drogado. Eu preciso de um doce, eu preciso de um bis, eu preciso de um trem. E quem é acostumado não consegue largar fácil. Então imagina, esse irmão está ali lutando, não consegue largar o pito dele, o cigarro. Ele fala, vamos fazer um combinado. Eu largo o cigarro quando você conseguir largar o açúcar. E aí? Esse irmão, ele conseguiria ser liberto, você largando o açúcar? Então vejam que, ou você largando o seu excesso, sua compulsão por alimento, por comida, você consegue? Então vejam que essa hipocrisia, muitas das vezes, nossa, nós temos que ter mais cuidado. Porque nós falamos do outro como se fosse fácil, como se fosse ele conseguisse largar, e nós não conseguimos. Às vezes você não consegue ficar sem um açúcar, você não consegue ficar sem aquela gordurona, sem aqueles alimentos ricos em gordura. Você não consegue ficar sem comer muito, compulsivamente, sem o seu refrigerantezinho. Mas o irmão que toma cerveja, esse aí tem que largar. Mas você que às vezes está fazendo coisas piores para o seu corpo, não, isso não, porque não tem problema. Irmãos, que o Senhor traga a nossa consciência. Cuidado, cuidado. E veja se você não é dependente disso, da glutonaria. E ela começa com coisas simples. E aí às vezes você vai vendo, você vai percebendo que a sua vida e a forma como você está lidando com o seu corpo, ele não está glorificando ao Senhor. Irmãos, eu participei de uma festa recentemente. Crente, só crente, top. E eu estou me incluindo, tá? Eu não estou apontando não, já falei. Eu estava no meio, estou dentro. E aquele tanto de gente, e o negócio que crente tem, além de comer muito, é dinheiro. Porque os povo próspero, as mesas é farta, tem muita opção. Você não sabe o que você come, é tanta variedade. E o que acontece com os crentes? A hora que você está servido o alimento, você não consegue, irmão, posso entrar aqui na sua frente? Não, vai lá para trás, vai lá para trás. Não, eu tô aqui. E aquela, parece um que soltou algo, tipo assim, tem que comer, eu tô amarrado no pau. E aqui tanto de gente, aquela comida você não sabe o que põe. Aí você vê uns pratos vindo assim, a pessoa não sabe o que ela vai escolher, ela quer tudo. Aí a gente coloca, vem andando assim, e equilibrando. Falei, irmão, deixa eu te falar, isso é só a entrada. E ainda tem mais outra parte, e a hora que solta outra parte, não, agora a gente está cheio. Não, o que a gente faz? Nós vai lá de novo. Nós vamos comer de novo, e o prato vem cheio. E aí o que você percebe? E na minha mesa, e a gente vê, e eu faço isso, eu estou falando de mim mesmo, o desperdício de alimento, desperdício. E nós, como igreja, nós temos que alimentar os pobres, temos que socorrer os necessitados. Olha os nossos pratos, que desperdício de comida, enquanto a gente não tem nada para comer. Mas por quê? Por causa da ganância, da compulsividade, porque nós não controlamos os nossos desejos, nós queremos comer tudo. Não, porque eu peguei um pouquinho de tudo, porque eu quero experimentar tudo. Aí sobra lá, tudo. E aí a hora que ainda tem a terceira vez a mesa dos doces, que tanto de negócio mais bonito do mundo, mais atrativo, tá valendo. Não, agora o povo tá cheio, né? Não é possível. Vamos todo mundo de novo, e enche os potes, tal. E aí a gente, eu não dou conta mais não, vamos embora, amor, tem que ir para casa. Irmãos, e por fim, o que a gente faz? Posso levar? A vasilhinha, posso levar? Aí tem um irmão meu lá, mais tarde, irmãos, você acabou de comer, eu já quero para mais tarde. Então vejam, é algo que a gente dá risada, é engraçado, mas quanto nós precisamos policiar isso, irmãos? Quanto é um pecado, porque nós estamos sendo governados pelos nossos desejos. E olhem toda a história das Escrituras. Lá em Adão, o que fez Adão cair e Eva? Comida. O que ela viu? A fruta era o quê? Boa aos olhos, atraente. Aí depois você vê em Jacó, ele vendeu seu direito de primogenitura por comida. Aí você vê o povo de Israel ali atravessando o Egito, eles sentiam saudades do quê? Das comidas do Egito, que a gente se fartava. E eles tinham maná ali para eles se alimentarem, mas não era suficiente, eles queriam carne, nós precisamos de carne. Aí o Senhor falou, então vocês querem carne? Então toma, vocês vão comer até sair pelos narizes. Come. Então tudo
Você vê que a comida está envolvida, porque é um desejo desenfreado do ser humano. Lá em Coríntios, Paulo exorta quando os irmãos estavam ali reunidos para o partir do pão. Qual que era a exortação deles? Tinha gente comendo demais, não esperando pelos outros, outros estavam ficando sem a refeição. Vocês não têm comida em casa, não? Vocês têm fome? Come em casa. O povo estava lá com fome e comia desregradamente, e Paulo os exorta. Aí quando vem Jesus é tentado o que lá no deserto, uma das coisas? Por alimento, por pão. E ele estava 40 dias sem comer, irmãos. Imagina o desejo fisiológico dele, precisando de alimento. Mas o Senhor, como Ele é perfeito, é o nosso modelo, o nosso exemplo, o Senhor ele não foi tentado. O que Ele fala? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não cedeu à tentação. Então, isso é muito sério, irmãos. Esse cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Não ser dominado pelo ventre. O seu Deus não pode ser os seus desejos. E eu não estou falando agora para você cortar tudo. Não. É o que eu falei. O que comer e quando comer. Os alimentos que você precisa, Deus criou com perfeição e abundância. Mas só que você quer comer outros porque você precisa de uma dependência. Você precisa de uma dopamina que gera prazer. E aí um estudo, eu vou só ler rapidamente para os irmãos. Qual que é a comparação? O que é parecido entre o açúcar, a pornografia e outros vícios comportamentais? Ambos têm um desejo intenso. Ambos é um uso compulsivo. A pessoa usa sem mesmo querer. Ela sabe que faz mal, mas ela usa compulsivamente. Ela tem perda de controle daquilo. Ela usa para regular as emoções. Muitas das vezes a sua glutonaria, a minha glutonaria, a nossa cumilança, ela está ligada às nossas emoções como uma fuga emocional, para fugir de uma depressão, de uma ansiedade. Aí você fica ansioso em casa, o que você faz? Geladeira. Você fica ansioso, o trabalho, não, geladeira. E isso vai te dando consumismo, você vai ficando compulsivo. E, por fim, é uma continuidade, apesar das consequências negativas que você sabe que vai causar. Você não está nem aí. Eu já ouvi irmãos, você vai falar para os irmãos, vamos maneirar. Não, eu quero é ser feliz. E eu morro feliz. Você quer bom demais. Eu morro feliz, eu não estou nem aí. Eu quero ficar feliz e como feliz. Só que a hora que você vai falar para alguém que você quer tentar ajudá-lo, que está afundado no mais profundo abismo, em imoralidade sexual, em idolatria, em pecados, em drogas, em vícios, em pornografia, ele pode falar a mesma coisa para você. Irmão, dá licença, eu quero é ser feliz. Não é isso que o mundo fala? O que importa é ser feliz, eu quero hoje, e eu morro feliz. E você fica, meu Jesus, traga luz a essa pessoa. Ela acha que ela está feliz, ela acha que isso gera vida para ela, mas logo ali é morte. E ela pode falar isso, mas é isso que nós falamos quando somos exortados. Irmãos, vamos cuidar do corpo. Não, eu quero é ser feliz, precisa disso não. Jesus está voltando. Não, vou importar com isso não. Isso aqui é difícil de ganhar. É difícil. Irmãos, e nós vivemos brincando e levando de qualquer maneira. Então o meu desejo, nós encerramos, é trazer a sua consciência que o seu cuidado com o corpo, ele glorifica ao Senhor. É uma das formas de você glorificar o Senhor. E pode ser sim, que você não está glorificando o Senhor com o cuidado que você está tendo com o seu corpo. E aqui agora eu não falo só de comida. O cuidado com você, do seu sono, o excesso de coisas, de correria, de agitação. E aí vem uma geração imediata, que quer um resultado imediato. E aí como ela está totalmente descontrolada, numa correria, numa ansiedade, o que nós fazemos para manter essa máquina aqui funcionando? A gente resolve dar uma ajudinha para Deus. E a gente entra com algumas coisinhas. Um remedinho para emagrecer, um remedinho para dormir, um remedinho para deixar você ligado, porque você está exausto de tanto trabalhar, só que você precisa estar ligado, que você não pode parar, você não pode descansar, então eu tenho que mandar um energético, eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que tomar esse remédio, minha cabeça já está a mil, eu não consigo dormir direito, eu preciso de um remedinho, para ansiedade, eu preciso de um remédio para depressão. Não que os remédios não sejam essenciais, irmãos. Por vezes você vai procurar e precisar de um acompanhamento com remédios. Isso é fato. A questão é como nós ficamos dependentes disso, porque nós não queremos pagar um preço, porque nós não queremos levar a sério. Então nós queremos dar uma canetinha aqui, nossa, eu estou acima do peso, mas eu não quero largar de comer tantas coisas, eu não quero cuidar do meu corpo, então eu vou para a canetinha. Eu vou dar uma emagrecida aqui. E aí você começa a ficar dependente, e você anda e vive como se fosse uma bomba relógio. Aparentemente você está bem, mas a qualquer momento você pode, Por quê? Você está todo cheio de estímulos e de coisas que não pertencem ao seu corpo. Por causa de quê? Porque você é alguém imediato e nós somos alguém imediato.
E nós queremos tudo às pressas, mas nós não queremos abandonar o prazer do doce, da comida, o prazer de você deitar no sofá, ligar sua TV, assistir uma série ali por 3 horas, de você sair do sedentarismo, de levantar, sair da sua casa e fazer uma caminhadinha, contemplar a natureza, exercitar o seu corpo, liberar uma endorfina. Nós não queremos, porque somos preguiçosos, somos acomodados e achamos que o cuidado do nosso corpo não glorifica a Deus. E eu finalizo aqui com 2 testemunhos. Um eu já contei, eu quero só repetir e frisar com os irmãos. Um é do pastor Paulo Canuto. Eu já contei isso uma vez. E ele tem um laudo médico. E ele conta que ele era um irmão muito firme na obra. Ele era aquele irmão assim, fogo, coração em chamas. Fazia jejum várias vezes, muitas vezes, não dormia direito, queria ficar só orando, queria ficar só na igreja, queria só fazer a obra, e a sua vida era muito agitada. E um dia ele morreu. O seu corpo colapsou, não aguentou o excesso, a carga, e ele morreu. Ele era um irmão que não estava alimentando direito, passava muitos dias em jejum, ele não tinha tempo de descanso, ele não dormia direito, e ele veio a falecer. E ele conta que ele teve essa experiência que ele viu o seu espírito saindo do corpo e subindo, e ele viu nitidamente ele lá no leito, morto, tanto que ele lembra a hora exata que ele morreu. E ele vendo a mulher dele vindo ali, chorando, tal. E a hora que ele está assim, vendo aquilo tudo, alguém aparece atrás dele. Ele não vê, mas ele sente nitidamente que é o Senhor Jesus. E o Senhor diz para ele e fala para ele, está vendo? Você é um suicida. Você se tirou a própria vida. Isso tudo foi culpa sua. Não foi minha. E óbvio que o Senhor já sabia, o Senhor é soberano, o Senhor, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas o Senhor não ordenou aquilo, o Senhor não determinou aquilo. Você foi alguém que se suicidou, porque você não cuidou do seu corpo, você foi em excessos. E aí, naquela hora, ele muito constrangido e chorando e pedindo perdão, arrependido, pedindo ao Senhor que desse mais uma chance, ele diz que o Senhor leva a outra cena, já não era ali no hospital, e o interessante é que ele vê tudo o que aconteceu naquele leito, o que a médica falou, o que a esposa falou, a hora que o médico colocou no laudo da sua morte, e ele sai para uma outra cena que é o seu velório. E ali muitos irmãos, toda a igreja, vários irmãos ali em volta do seu caixão, chorando amargamente. Nossa, mas o irmão Paulo era uma bênção, como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus, o Senhor deixou levar ele? Um homem tão bom, temente ao Senhor, que só dedicou à obra, fez tudo, gastava tempo em oração. Como que o Senhor permite isso? E ele diz que o Senhor Jesus fala para ele o seguinte, está vendo isso aqui? Além do mais, de você ter tirado a sua vida, você desonra o meu nome e você traz escândalo para o meu nome. Eles estão falando que a culpa é minha, que eu sou o culpado, que eu tirei a sua vida, sendo que foi você o responsável por isso. E nessa hora ele chorando em lágrimas, arrependido, ele volta. O Senhor dá mais uma chance para ele. E ele atordoado, ele começa a lembrar do que ele viu, do que foi falado, ele começa a perguntar, será que foi uma visão? Será que eu alucinei aqui? Ou será que isso aconteceu mesmo? E tudo que ele perguntou para a esposa e para o médico foi confirmado. Doutor, a hora do meu... Eu morri mesmo? Morreu, está aqui o laudo. A hora do laudo é essa aqui? É. Esposa, você falou isso? Falei. E ele cai em si. E ele entende que realmente foi uma experiência real. E a partir disso ele mudou sua vida totalmente. Sua vida de sono, de descanso, de alimentação, totalmente, porque ele entendeu que ele estava desonrando o Senhor e que fazendo o nome do Senhor não ser glorificado. E o segundo exemplo é um avivalista muito famoso, escocês, chamado Robert McCheyne. Ele foi um avivalista, ele pregou o evangelho, só que ele ficou doente, muito novo, e ele tem uma frase muito famosa, acho que é a mais famosa dele. Quando no final ali da sua vida, num leito, doente, por ter negligenciado também a sua saúde, ele diz assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo, já não posso levar a mensagem. Triste fim deste homem. E ele reconhece isso. Qual que era a tristeza dele? Não é que ele estava morrendo. Ele sabia para onde ele ia. A tristeza dele é que ele foi negligente com o cavalo.
Ele foi negligente com o seu corpo, e agora a mensagem não podia alcançar mais vidas. Mais pessoas não poderiam ouvir o Evangelho. E esse é o relato dele no final da sua vida. Irmãos, então isso é muito sério. Que o Senhor traga essa nossa consciência, e que você tenha essa consciência de que a maneira como você age, vive, ela vai ou não glorificar a Deus. A maneira que você age ou não, ela vai testemunhar da glória de Deus. Então cuide do seu corpo, não seja egoísta, honre o Senhor com o seu corpo, com o seu espírito, com sua alma, não negligencie, arrependa-se desse pecado, se você o tem e vivido nele, abandone essas práticas compulsivas, não deixe o seu ventre te governar, não seja governado pelos seus impulsos, pelos seus desejos carnais, e que o Senhor nos traga consciência, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a enxergarmos de outra maneira, a mudar a nossa lente, a mudar a nossa cosmovisão, de como nós enxergamos e colocamos em prática o cuidado do nosso corpo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que ministra aos nossos corações. Jesus, traga-nos a consciência, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos abandonar. Senhor, nos ajude. Senhor, tem misericórdia de nós, nos dê graça, Senhor. Nós queremos honrar o Senhor com todo o nosso ser, com tudo que temos. Senhor, então nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas inconstâncias, nas nossas fragilidades, Espírito Santo, nos dê força, nos fortalece, nos ajude, Senhor, a glorificarmos o Senhor através do nosso corpo. Senhor, queremos ter uma vida de zelo, de honrar o Senhor, Senhor, de entender que o Senhor é aquele, Senhor, que deseja que nós nos entreguemos, que nós nos consagremos por completo ao Senhor, não só uma parte ou outra, mas todo o nosso ser por completo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor criou, que é o nosso corpo, a, Senhor, não sermos dominados pelos desejos impulsivos da nossa carne, que o nosso Deus não seja o ventre, mas que nós sejamos governados pelo Senhor e pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor. Traga isso à nossa consciência e que a Tua palavra, ela nos transforme e nos molde, e que nós venhamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Traga-nos uma mudança de mente, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor.